Beleza, torcedor tricolor. Então segura essa porque a notícia que chegou agora à nossa bancada não tem nada de animadora. Pelo contrário, é daquelas que deixam qualquer São Paulino com a pulga atrás da orelha e o coração apertado. O nosso volante Bobadilla está no centro de uma polêmica séria e delicada. Acusado de xenofobia pelo lateral Miguel Navarro, do Talleres, o jogador deveria ter prestado depoimento nesta sexta-feira na delegacia especializada em delitos esportivos, mas acabou não comparecendo, já que viajou com a delegação para Salvador, onde o tricolor encara o Bahia neste sábado. O São Paulo, por sua vez, pediu que ele se apresente só após os 2 jogos que disputará com a seleção do Paraguai pelas eliminatórias. A situação é grave, galera. Segundo o relato de Navarro, Bobadilla teria o chamado de venezuelano morto de fome durante o jogo no Morumbis. A denúncia foi registrada em boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pelo DREID. O delegado responsável já afirmou que ouvir o volante do São Paulo é uma etapa fundamental para o inquérito seguir adiante. 2 testemunhas confirmaram a versão do jogador argentino e o árbitro relatou que não presenciou o momento exato da suposta fala, mas disse que percebeu o clima tenso entre os atletas. O que deixa a situação ainda mais delicada é que Bobadilla deixou o estádio na noite do jogo antes mesmo de ser procurado pela polícia militar, o que fez com que sua ausência fosse notada e gerasse um desconforto nas autoridades. Agora, com a nova data agendada para o dia 11 de junho, a expectativa é de que ele se apresente à delegacia e preste seu depoimento para que os fatos possam ser esclarecidos. Vale destacar que o São Paulo disponibilizou advogados para acompanhá-lo no caso e a defesa conseguiu adiar o depoimento junto ao delegado. Rapaziada, aqui não é hora de julgamento precipitado, mas também não dá para fazer vista grossa. Estamos falando de uma acusação séria, que envolve um tema extremamente sensível e que precisa ser tratado com toda a responsabilidade. O delegado Rodrigo Correia Batista foi direto. A intimação é uma ordem legal e, se não for cumprida, a situação do jogador pode piorar. Ele também disse esperar que o São Paulo colabore com a investigação, inclusive entregando as imagens da partida que possam ajudar a esclarecer o ocorrido. E olha, isso tudo acontece num momento em que o tricolor está com vários jovens da base ganhando espaço, com a torcida empolgada por ver o futuro sendo construído com talento e identidade. Um caso como esse acaba ofuscando o brilho desses momentos positivos e joga uma nuvem de tensão em cima do elenco. É fundamental que o clube atue com transparência, sem se omitir, mostrando que valores como respeito e integridade estão acima de qualquer camisa ou resultado dentro de campo. Agora, é claro, o torcedor são paulino está apreensivo e esperando que tudo seja esclarecido da melhor forma possível. A diretoria, a comissão técnica e os próprios atletas precisam estar unidos para atravessar essa turbulência sem desviar o foco do que importa: representar o São Paulo com dignidade. E agora, torcedor são paulino, segura firme porque o quê? Vem a seguir, mexe com a memória, com o coração e com aquele sentimento de gratidão que a gente tem por quem vestiu nossa camisa com raça. A história é do Denilson, cria da nossa base. Jogador que encantou o Morumbi com dribles desconcertantes e se tornou o mais caro do mundo quando foi vendido ainda jovem. Mas nem tudo na vida dele foi festa e glamour. E o que ele contou recentemente deixa um gosto amargo para quem ama o tricolor. O tom agora não é de empolgação, é de reflexão, de entender onde erramos com um dos nossos e o quanto isso ainda pesa na alma dele. Denilson relembrou a trajetória que começou lá na periferia de Diadema, passou pelo São Paulo cheio de sonhos e chegou até o topo do futebol mundial. Quando veio a proposta do Betis e antes mesmo do Barcelona, a única preocupação dele era saber se teria dinheiro suficiente para comprar uma casa para os pais. Olha o coração do cara. Um menino que pensava mais na família do que em si. Ele disse: acabou o tempo de trabalhar como empregada doméstica ou pegar serviço pesado, agora é comigo. Dá um orgulho danado ouvir isso, porque mostra o quanto o São Paulo formou não só craques, mas homens com valores. Mas no meio do caminho, como acontece com muitos jovens, o brilho das luzes e o peso do sucesso mexeram com a cabeça. E foi
Aí que veio a bronca do pai, que até hoje arranca lágrimas de Denilson. Cadê meu filho? Perguntou o pai, inconformado com o comportamento que já não refletia os princípios da família. Denilson reconheceu que se empolgou, se perdeu um pouco e que esse momento foi um divisor de águas. E ouvir isso de um cara que sempre levou o humor para onde fosse, que hoje está na TV, levando leveza para o esporte, mostra como certos episódios marcam para sempre. Só que o ponto mais dolorido da entrevista é quando ele fala do seu desejo de voltar ao São Paulo em 2007. Ele queria recuperar a forma física, se reaproximar do clube que o revelou, vestir de novo a camisa que tanto ama. E o que recebeu? Um não frio, direto, sem argumento. Um não que ele jamais esperava ouvir de casa. O então diretor, João Paulo de Jesus Lopes, negou a permanência dele para treinar no CT. Ele achava que era só formalidade, que iam dizer, claro, pode ficar, seja bem-vindo. Mas o que encontrou foi porta fechada. O mais triste é que Denilson não guardou mágoa apenas do dirigente, mas do São Paulo como um todo. Isso diz muito sobre o impacto daquela negativa. Ele chorou ao contar como foi relatar o episódio para os pais que também se emocionaram com a rejeição. Uma puta sacanagem, nas palavras dele. E quem vê Denilson hoje brincando na televisão nem imagina a cicatriz que esse episódio deixou. É de cortar o coração pensar que negamos abrigo a um dos nossos no momento em que ele mais precisava. Que clube somos nós se viramos as costas para nossos filhos? E é exatamente por isso que a gente, como torcida, precisa estar atento a essas histórias. A paixão pelo escudo não pode nos cegar diante das injustiças cometidas com quem ajudou a escrever nossa história. Denilson é São Paulo até hoje, mesmo com tudo isso. Não trocou de time, não virou a cara. Ele apenas encontrou no Palmeiras um gesto que o tricolor não teve: acolhimento. E para fechar esse turbilhão de emoções com um respiro de esperança e orgulho, trago uma daquelas notícias que fazem o peito do torcedor tricolor se encher de alegria. O São Paulo renovou o contrato de 3 joias da nossa base. Sim, meus amigos, Cotia segue sendo a mina de ouro do tricolor. E ver esses meninos subindo, sendo valorizados e ganhando espaço no profissional é a prova viva de que o trabalho está sendo feito com seriedade e visão de futuro. O tom aqui é de empolgação pura. Porque o que a gente viu essa semana foi o São Paulo blindando seu patrimônio, apostando no que tem de melhor: os talentos forjados dentro de casa. Começando por Igor Felisberto, o mais novo do trio, com apenas 18 anos, mas que já carrega consigo a responsabilidade de ser apontado como o grande nome da lateral direita nas categorias de base. Ele assinou o contrato até março de 2029 e a emoção nas palavras do garoto é contagiante. Ele falou sobre a felicidade de renovar, sobre como se sente acolhido no elenco profissional e o quanto está absorvendo da convivência com jogadores mais experientes. É esse tipo de atitude que nos mostra que ele não tem só futebol, tem também maturidade para crescer no São Paulo. Na sequência vem o Mike, lateral de 20 anos que já foi até relacionado para o jogo contra o Talleres e que também levantou a taça da Copinha neste ano. Renovou até maio de 2028 e a declaração dele foi daquelas que fazem a torcida se apaixonar ainda mais. Os caras do profissional são como meus pais, disse ele entre risos. Isso mostra o quanto o ambiente está saudável, acolhedor e o quanto os meninos estão se sentindo parte do elenco principal. É um reflexo direto da cultura que está sendo construída dentro do clube, onde Cotia e Barra Funda caminham lado a lado. E fechando o trio, temos o atacante Paulinho, também de 20 anos, que inclusive esteve no banco contra o Talleres e deve ser relacionado novamente diante do Bahia. Com o centroavante André Silva suspenso, Paulinho pode ser a grande novidade no ataque tricolor e olha só que beleza, o menino assinou o contrato até o fim de 2027 e mandou a real. Até brinquei que a Barra Funda está parecendo Cotia. Isso, meu amigo, é música para os nossos ouvidos. Quer coisa melhor do que ver os meninos da base tomando conta do elenco e vestindo o manto com orgulho? Esses depoimentos mostram o quanto Cotia não é só uma fábrica de talentos, mas uma escola de caráter.
Os profissionais que cuidam dos garotos lá pedem o tempo todo para eles terem personalidade, para entrarem no profissional com postura e mentalidade forte, e a gente está vendo isso acontecer na prática. A nova geração está chegando com humildade, mas também com confiança. E mais do que isso, com uma vontade absurda de representar o São Paulo com dignidade. Cada um desses garotos é uma fagulha da grande chama que está sendo reacendida no nosso clube. Então, torcedor, se lá atrás negamos espaço para um craque como Denilson, hoje parece que aprendemos a lição. Estamos tratando nossas promessas como devem ser tratadas, com respeito, estrutura e projeção. E isso não é só sobre contratos, é sobre identidade, é sobre o futuro. Um futuro que está sendo escrito agora, com cada toque de bola desses garotos, com cada treino em que eles suam a camisa, com cada oportunidade que é dada e principalmente com cada sonho que eles carregam ao entrar em campo pelo São Paulo. Mas nem só de base e promessas vive o noticiário do Tricolor. E nos bastidores, algo mais tenso pode estar se aproximando, envolvendo o clube e uma possível bomba da FIFA. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. E aí, nação tricolor, preparem o coração porque a notícia que circula pelos corredores do Morumbi nesta manhã é daquelas que tiram o sono de qualquer torcedor são paulino apaixonado. Fontes internas ligadas diretamente à diretoria do clube revelaram com exclusividade que o São Paulo pode estar prestes a sofrer uma dura punição da FIFA, um possível transfer ban que impediria o clube de registrar novos jogadores nas próximas janelas de transferência. A bomba caiu como um raio em céu nublado e já está provocando uma verdadeira crise interna. O que parecia um cenário otimista de reconstrução e ambição, com contratações pontuais e um planejamento arrojado para 2025, pode se transformar em um pesadelo. A notícia se espalhou rapidamente entre os setores administrativos do clube e acendeu um sinal vermelho na Barra Funda. O temor de perder a capacidade de contratar atletas em um momento estratégico pode comprometer totalmente os planos traçados para a próxima temporada. Segundo a apuração junto a fontes próximas ao departamento jurídico do São Paulo, o motivo da possível punição seria um imbróglio envolvendo o não pagamento de valores acordados com clubes estrangeiros em transferências anteriores. Ainda não se sabe com precisão quais seriam os casos, mas fala-se nos bastidores de pendências relacionadas à compra de jogadores sul-americanos nos últimos anos. A FIFA, que já vinha monitorando a situação, teria enviado recentemente uma notificação oficial ao clube exigindo a regularização imediata dos valores pendentes. O prazo para a resposta seria curto, e caso não haja acordo ou quitação total das dívidas, a entidade máxima do futebol mundial pode aplicar a sanção sem piedade. E todos sabemos, quando a FIFA bate o martelo, é difícil reverter. Para a torcida, a frustração é gigantesca. Depois de anos de reconstrução lenta, ver o clube ameaçado por problemas administrativos é um balde de água fria. O torcedor são paulino, que já sofreu o bastante com temporadas abaixo do esperado, vê agora um novo obstáculo surgir justo quando o time começava a recuperar seu prestígio nacional e internacional. A grande preocupação é que essa possível punição ocorra justamente no momento em que o São Paulo se movimenta no mercado para reforçar o elenco. Jogadores como Gustavo Cuéllar, Talisca e Yerry Mina estavam entre os alvos e a diretoria sonhava alto para formar um time competitivo em 2025. Um transfer ban pode colocar tudo isso a perder? Internamente, o clima é de tensão máxima. Diretores tentam manter discrição, mas há reuniões acontecendo desde ontem à noite entre o departamento financeiro, jurídico e o presidente Júlio Casares. A ordem é encontrar uma solução imediata e evitar o pior. O clube está tentando renegociar as dívidas ou oferecer garantias para impedir a concretização da punição. Vale lembrar que casos como esse não são novidade no futebol brasileiro. Clubes como Santos e Atlético PR já enfrentaram punições semelhantes recentemente e tiveram que recorrer a manobras urgentes para sair do sufoco.
A diferença é que no caso do São Paulo, a punição viria em um momento de reconstrução delicada e com o clube ainda buscando estabilidade financeira. Do ponto de vista esportivo, a sanção pode ser um desastre. Sem poder contratar, o tricolor teria que se virar com o elenco atual e apostar nas categorias de base. Embora Cotia seja um celeiro de talentos, a exigência da torcida e da competição em alto nível pode não permitir tanto tempo de maturação. A diretoria, por enquanto, não se manifestou oficialmente, mas o silêncio começa a incomodar a torcida, que pede transparência. Nas redes sociais, os protestos se multiplicam. Torcedores cobram explicações e já falam em protestos no CT da Barra Funda. Afinal, a paixão pelo clube exige respeito e responsabilidade na gestão. Em meio à tempestade, a comissão técnica tenta manter o foco nos treinos. O técnico Zubeldia, que chegou com grande expectativa, pode ver seus planos desmoronarem caso a punição se concretize. Ele já havia solicitado reforços específicos para o seu estilo de jogo e agora teme ficar de mãos atadas. O momento é de apreensão total. O torcedor são paulino, que tanto sofreu com eliminações dolorosas, administrações desastrosas e um longo jejum de títulos, agora precisa lidar com mais uma ameaça ao futuro do clube. Justamente quando começávamos a acreditar novamente que dias melhores estavam por vir, é fundamental que a diretoria venha a público com clareza. O torcedor, que é o verdadeiro patrimônio do clube, merece respeito. Se há erro, que se reconheça e se corrija. Se há perseguição, que se prove. Mas o silêncio, neste momento, só alimenta o pânico e a desconfiança. A expectativa é que até o final da próxima semana tenhamos uma definição mais concreta sobre a postura da FIFA e a resposta oficial do São Paulo. Enquanto isso, o sentimento da torcida é de revolta, frustração e desespero. Seguiremos acompanhando cada passo dessa novela com o coração na mão, torcendo para que a diretoria consiga reverter esse cenário antes que seja tarde demais. Porque no fim das contas, quem sempre sofre é a torcida. E nós, torcedores, merecemos muito mais do que promessas. Merecemos um São Paulo grande, respeitado e livre desses fantasmas administrativos que insistem em nos assombrar. Se surgir qualquer novidade, trarei aqui em primeira mão. Fiquem ligados, tricolores, e não deixem de compartilhar essa informação para que toda a torcida fique atenta e unida nesse momento crucial. O São Paulo é gigante demais para passar por isso de novo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.